Eu vejo 3 motivos que explicam a derrota patética do Grêmio em Bragança Paulista. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Fim de jogo, né, em Bragança Paulista. Bragantino 2, Grêmio 0. Uma derrota amarga, uma derrota irritante, mas infelizmente uma derrota merecida. O Grêmio jogou muito mal fora de casa, mais uma vez, né, jogando mal fora de casa. Vou falar um pouco disso, mas neste vídeo, basicamente, eu vou tentar entender, né, vou tentar explicar e ao mesmo tempo entender enquanto eu falo os 3 motivos principais, né, que talvez levaram o Grêmio a jogar tão mal. Porque eu acho que isso é uma unanimidade, né? Todo mundo que viu o jogo entendeu que o Grêmio jogou muito mal. E às vezes acontece de perder jogando bem, de perder injustamente, né, entre aspas, injustamente, de nossa, o placar não diz o que foi. Pois hoje eu acho que não tem quem diga que o Grêmio jogou bem, não tem quem duvide, quem discorde de que foi uma atuação horrorosa do time. E por mais que alguns acreditem, eu tenho dúvidas, confesso, que tenha sido falta no Kahneman no primeiro gol. Por mais que outros, e aí eu me incluo, tenham achado um absurdo o árbitro não ter expulsado um jogador do Bragantino quando 2 jogadores do próprio Bragantino brigaram entre si, né? Um tinha amarelo já, o outro não. O Elinho tinha amarelo, ele dá amarelo só pro outro, sendo que o Elinho até foi mais agressivo, ele empurrou o cara e tal, deu um peitaço. Então a gente pode até achar aqui uma história ali, uma outra aqui, mas por mais que tenham alguns asteriscos nessa jornada, eu acho que ninguém discorda de que o Grêmio jogou muito mal. E debaixo dessa premissa aqui, jogou muito mal, beleza. Por quê? E aí eu acredito que tem 3 motivos que eu queria botar na roda aqui para discussão, para dividir com vocês, que são os seguintes. E é importante a gente discutir essas coisas porque talvez no futuro esses problemas sigam nos acompanhando e é bom o Grêmio entender esses diagnósticos para evoluir. Eu acho que o primeiro ponto, eu vou começar por um ponto talvez dos mais preocupantes, na minha opinião. O Grêmio tem uma séria dificuldade contra times mais intensos, mais físicos. E eu falo disso há tempos, não é esse Grêmio. É o Grêmio talvez dos últimos anos. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes consegue amenizar esse problema num jogo, daqui a pouco reaparece no outro. Mas eu não sei o que é, cara. Eu não sei se o tipo de jogadores que a gente tem um pouco mais pesados, ou um pouco mais velhos, ou se é o tipo de treinamento, pode ser também, né? Porque olha o co-irmão, com o mesmo time, os caras trocaram de treinador e conseguiram ser mais intensos, mais físicos até, e basicamente os mesmos jogadores, né? Então assim, cara, eu não sei se eu acho que é tudo, tá? Eu não acho que é uma coisa ou outra, eu acho que só eu não sei dosar o que é mais, o que é menos. Mas assim, o Grêmio não consegue, a palavra que eu sempre uso aqui, saúde, sabe? Parece que o Grêmio perde alguns jogos na saúde. E o Bragantino é o time que mais chuta gol em casa, é um time que não perde há 13 jogos em casa, é um time que é jovem, rápido e intenso. Né? Essas 3 palavras, elas resumem a saúde que eu falo, né? É um time jovem, mas beleza, jovem não precisa ser. Agora, rápido e intenso, aí nos pega. Aí parece que o Grêmio tem uma dificuldade, o Grêmio foi encurralado. E na minha impressão, assim, a sensação que eu tive, muito se justifica por essa questão. O Grêmio se vê mal, e isso inclusive me preocupa para o Grenal, porque o Kudê chegou lá conseguindo colocar essa intensidade no Inter, a mudar essa... Eu acho que essa foi a grande chave que mudou lá no Inter desde que trocou o treinador. Né? E não sei, cara, até dei o exemplo esses dias
do Valência lá, o Ener Valência, o cara chegou, não é jovem, mas ele é rápido, é intenso, parece forte. Aí chega aqui o João Pedro Galvão, parece que não, né, tá suando ali para correr 3 metros e não aparece, a bola não chega e não... Cadê o cara, sabe? Tipo, não sei, o Grêmio parece que tem um problema de saúde que eu acho que no jogo de hoje foi muito visível e importante, porque o Bragantino é um dos times mais intensos, sobretudo jogando em casa, desse Brasileirão. Acho que essa primeira parte explica a nossa derrota, né? A segunda parte, e aí é uma questão, acho que muito mais de postura e de mentalidade do que física. O Grêmio, muitas vezes, é um leão na arena e um gatinho fora de casa. Algumas pessoas até fazem essa crítica especificamente ao Soares. Ah, o Soares só faz o gol no Rio Grande do Sul. Ah, o Soares não consegue fazer gol fora de casa e tal. É uma crítica que não é mentirosa. De fato, né, os números do Soares giram muito em torno da arena ou do estado do Rio Grande do Sul. Mas é um recorte da verdade, é um recorte da realidade. Não é o Soares, é o Grêmio, cara. É o Grêmio, né? E quando o time inteiro vai muito mal fora de casa, atuações patéticas contra o Santos, que vai ser rebaixado talvez pela primeira vez na sua história, contra o Vasco, que já está virtualmente rebaixado, contra o Bragantino, que é um time menor, contra o Goiás. Quando o Grêmio consegue empilhar atuações horrorosas e patéticas e preocupantes fora de casa, não é o Soares. Não é o Soares, é o time, cara. É o time, e aí o Soares, obviamente, também sucumbe junto nesse time. Então, não sei o que rola, cara, se é uma mentalidade preguiçosa do time, uma mentalidade acomodada, né? E era uma coisa que eu até saudava no início do ano, a gestão Guerra, né? O próprio Antônio Brum falava disso, o Calef falava disso. Eles contrataram, principalmente na primeira janela, né? E falavam disso e tal, jogadores não só bons, não só, né, com os atributos óbvios ali de uma contratação, mas também analisavam a vontade de querer estar no Grêmio, uma coisa assim, tipo, e isso representa, tipo assim, um cara que tem algo a provar ainda, um cara que está querendo ainda, um cara que está muito feliz de estar aqui, muito ansioso para conquistar alguma coisa, e isso reflete numa postura, e talvez até certo ponto a gente tenha visto isso, mas, cara, chega um momento que parece que os caras estão assim, ó. Ah, meu, campeão a gente não vai ser mais. O título que tinha para ganhar esse ano era o Gauchão, a gente já ganhou. Aquela sensaçãozinha de missão cumprida, sabe? Cair, não vamos cair mais, que era o medo de alguns gremistas lá em novembro do ano passado, né? Tipo, o ano que vem não tem que garantir que não cai de novo. Já meio que garantiu. Não vai ganhar mais nada. Então assim, velho, vou lá pra Bragança Paulista, na chuva, parece que rola uma preguiça. Mas assim, quando eu falo disso, é importante destacar que não é algo deliberado, algo que os caras chegam no vestiário e falam assim, gurizada, vamos dar uma segurada hoje? Não tô muito afim de correr, vamos cadenciar. Não, é pior, porque se fosse assim, era mais fácil de resolver. Parece algo meio inconsciente, né? Tu vê um Bragantino querendo mais que o Grêmio. Como tu viu o Vasco, como tu viu o Santos, a gente viu em vários momentos da temporada, assim, né? Um time que, poxa, o Grêmio tá em terceiro na tabela, cara. Esse time não pode ser ruim. Esse time, inclusive, já mostrou belas jornadas, assim, sabe? Nesse mesmo Brasileirão, nessa mesma temporada. Aí tu vê uns jogos tipo o de hoje, e outros aqui que eu citei. O que acontece, cara? Não pode justificar só porque o juiz errou um lance, só porque aconteceu isso ou aquilo. Me parece, sabe? Uma questão assim. Também não é só uma questão tática. O Renato tinha que ter posto um volante a mais, um volante a menos, avançado aqui, recuado ali. Cara, parece algo maior, velho. Quando a nhaca é tão grande como foi durante esses 90 minutos de hoje, cara, me parece assim, ó, que o Grêmio tava num ritmo meio de trote, enquanto o Bragantino tava na Copa do Mundo. E isso é imperdoável, isso com a camisa do Grêmio é uma das coisas que mais me incomoda, e a gente tem isso sobretudo fora de casa. Parece que na arena
a gente não deixa isso acontecer. Porque eles vão no embalo da torcida, a gente puxa, a gente cobra, a gente sussurra, murmura, melhor dizendo, a gente empurra, a gente aplaude, a gente, né, reclama, e aí parece que né, pega no tranco. Mas fora de casa parece que daí a preguiça bate e o comodismo, né? Tipo, esse ano aí já tá a missão cumprida, então isso é um pouco preocupante. Aliás, é muito preocupante. É muito preocupante. E coincidência ou não, quando o Renato prometeu as folgas lá, né, ou ameaçou tirar as folgas, o Grêmio ganhou 2 jogos. Tudo bem, em casa, mas, né, aí só um pouquinho, vão jogar só quando querem? Só com ameaçinha? Não, cara, tem que esticar essa corda sempre, porque aqui é Grêmio. E abrindo um parênteses, né, alguém vai dizer, viu só, o Renato deu 4 dias de folga, tá aí o resultado, bababá. Cara, eu não acho que isso é um dos motivos, eu não entro nessa, tá? Eu até tenho muitas críticas ao Renato, esse segundo item aqui, né, eu acabei de dizer que, aliás, o primeiro item da intensidade e tal, eu coloco parte de culpa nele também, mas o Bragantino deu 5. O Bragantino foi o time que mais deu folga. O Grêmio tá num pelotão em segundo lugar ali, empatado com vários outros que deram 4, né, sendo que todos estão no G6, então assim, todo o pelotão de frente deu folgas muito parecidas, e o Bragantino deu 5, então calma, não, né? Não vamos entrar nessa. Mas me parece que aqui, ó, esse time às vezes precisa acordar, precisa querer um pouco mais. Então eu falei da intensidade, né, do Bragantino, dessa saúde que às vezes parece que falta ao Grêmio, dessa questão fora de casa, da mentalidade que parece que o Grêmio vira um gatinho em alguns momentos durante a temporada que podem ser comprometedores. E o terceiro motivo, cara, aqui, me desculpe, assim, a gente pode achar 1000 teses, a gente pode concordar com esses 2 itens que eu listei aqui, a gente pode acrescentar itens novos, alguém pode fazer uma tese inteira criticando o Renato, porque o problema de hoje foi tático, porque tinha um buraco entre a zaga e o meio, e achar uma tese aqui, uma tese ali, e várias dessas teses podem ter sentido, beleza, a gente pode ficar até amanhã aqui listando motivos e concordando. Mas, cara, nem tudo se explica por tática ou pela atuação horrível, coletiva que o Grêmio apresentou hoje. Tem horas que é o indivíduo. E o terceiro motivo pela derrota bizarra do Grêmio de hoje, que eu coloco aqui nessa lista, são as individualidades patéticas, de forma geral, que a gente viu hoje. Eu acho que eu salvaria o próprio Vijaçante, que era um cara que devia estar cansado lá, né? Jogou 90 minutos pelo Paraguai, mas o Vijaçante acho que foi razoavelmente bem, talvez um outro aqui, outro ali. Agora, velho, de forma geral, velho, não tem time que resista a tanto erro como o Grêmio apresentou hoje. Tá? Eu nem vou considerar um chute do Galdino no finalzinho do jogo, já que passou perto, que daria para forçar a barra e dizer que foi um gol perdido, mas não foi tão perdido assim, foi de fora da área e tal. Agora, o Grêmio teve, nas minhas contas, no mínimo, 4 gols feitos perdidos. O PP começa errando um no início do jogo ali, que acho que ele meio que chuta barra cruza, não faz nenhuma coisa nem outra, a bola sai acho que pela linha de fundo, mas assim, ele entrou na cara do gol pifado, era só fazer, e ele nem passou e nem chutou direito. PP, Suárez na cara do gol, né, uma bola que qualquer atacante que tivesse errado ali, a gente lamentaria, sendo o Suárez é mais lamentável ainda. Suárez erra, o Reinaldo também pifado na cara do gol, erra, o goleiro faz uma defesa, se eu não me engano. Aí já no segundo tempo, o quarto gol, eu não sei se esse é tão feito assim, mas era muito fazível, do André Henrique, que o André tá reto dentro da área, na frente do goleiro, e dá um biquinho para frente, em cima do goleiro, enfim, foi bizarro também. Então assim, cara, tu perder 4 gols feitos num jogo em que tu toma um gol contra do João Pedro de uma estranheza bizarra. Cara, aquilo que o João Pedro fez, cara, é inacreditável, cara. Ele cabeceou deitado. Se ele tentasse fazer aquilo a favor, cabecear pro gol, se ele tentasse cabecear pro gol aquela bola, ele não conseguiria. Foi assim, um dos gols contras mais bizarros que eu já vi na minha vida. Né? Então, assim, o João Pedro faz uma bizarrice no primeiro gol. O segundo gol foi uma falha do Grando, né?
O Grando é incrível, ele vai bem em alguns jogos, eu não consigo ficar 5 rodadas sem criticar o Grando. Enfim, tem gente que acha que está bem servido de goleiro, eu vou seguir discordando, pelo menos enquanto eu estiver vendo algumas coisas, né? O Grando, ele tem uns erros assim, cara. Uma hora a gente quase tomou o gol num escanteio que ele cedeu defendendo uma bola que ia para fora. A bola ia para fora uns 2 metros, ele despalmou a bola para escanteio. Aí no escanteio foi um lance perigoso, quase saiu o gol dos caras. É esse tipo de coisa que vai moldando o jogo, sabe? E aí, enfim, no segundo gol, ele espalma uma bola patética para frente, no pé do Vitinho lá do Bragantino, que é uma coisa que eu sempre digo que tu aprende na escolinha, que não se deve fazer. É básico. E ali ele tinha condições totais de espalmar para o lado e tal. Ele espalmou para frente. Falha. Então o primeiro gol, uma bizarrice do João Pedro. O segundo gol, uma falha do Grando. Então a gente falha nos 2 gols dos caras e perde pelo menos 4 gols feitos. Não tem quem resista, não tem tática, não tem jornada, não tem atuação que se salve e resista. Claro que tem, na verdade tem, né? Se tu jogar muito bem, tu vai perder 4 gols feitos e vai fazer mais 3. Né? Por isso que eu acho que os itens se completam. Né? Mas daí que tu já tá jogando mal, ainda consegue criar algumas esparsas chances e perde todas elas de maneira, né, estrondosa e ainda falha bizarramente nos 2 gols dos caras, não tem, cara. Não tem. Aí fechou todas, né? Aí fechou todas. Um time mais intenso que a gente. O segundo item aqui que era mesmo o Grêmio fora de casa com a mentalidade mais pacata. Aí mesmo com tudo isso, tem 4 chances e os caras erram bizarramente, que pode estar um pouco relacionado ao item da mentalidade, tá? Os caras mais descansados, mais desconcentrados, tal, pode estar ligado. E aí entregamos também 2 gols pros caras dessa forma. Não tem o que fazer, né, gurizada? Não tem o que fazer. Eu acho que o Grêmio ficou cada vez mais claro, tá cada vez mais claro que pelo elenco que a gente montou, né, nesse ano que era de reconstrução, que a gente já falou 1000 vezes, o G4 é guete, é foguete, é foguetório, é festa, né? Eu acho que o Grêmio vai ser difícil. O título, para mim, assim, quem ainda fala disso tá em outro planeta. Mas beleza, podem falar, também não acho que é nocivo falar, mas eu, né, para mim, assim, ó, G4, 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 G4. Esse é o foco, se conseguir é festa, mas eu acho bem difícil. Eu acho o G4 que tá ficando bem difícil, sobretudo se o Grêmio continuar com esse tipo de atuação fora de casa. E um G6, aí sim já acho mais provável, mais factível, mas ainda assim também não garantido. Também não garantido. O Grêmio ainda vai ter que se ligar nesse campeonato para garantir uma Libertadores do ano que vem de uma forma ou de outra. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.